Bom dia, bom dia, bom dia, bom dia. Você faz parte desse tempo, desse momento discipulado. É um tempo de discipulado, é um tempo de sentar na mesa e onde a gente divide a palavra, vamos aprender juntos, vamos crescer juntos. É um tempo de compartilhar da palavra aqui, logo no início da manhã, porque isso vai abençoar a sua vida. Bom dia, Marlene. Isso vai te abençoar, isso vai te fazer crescer, isso vai fazer bem para o seu ser integral. Aquilo que você busca primeiro determina aquilo que vem depois. E não é o que você vai fazer depois, mas é o que vem depois. Buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça. As demais coisas vos serão acrescentadas. Começar dando a nossa primícia para o Senhor, nosso primeiro momento do dia. Isso é significativo. E hoje você vai entender isso de uma maneira com mais compreensão. Você vai ter mais compreensão, mais entendimento. Que quando você faz o que nós estamos fazendo aqui logo no início do dia, como que isso é importante, como que isso abençoa a sua vida, mas também vai abençoar seu dia. E isso é o melhor remédio para a ansiedade. A gente vive um tempo onde as pessoas são muito ansiosas, elas estão muito desgastadas pela ansiedade. O que é a ansiedade? Excesso de futuro, excesso de amanhã. Tem pessoas que, por mais que elas acordaram hoje é segunda-feira, 7/7. Aí o que acontece? A pessoa acorda na segunda-feira, mas ela já está na quarta, na quinta-feira, pensando nas demandas desse dia. E é tão interessante que quando Jesus ele fala ali da oração, né? Ele ensina os discípulos sobre a oração. Ele fala assim: basta cada dia o seu próprio mal. Basta cada dia o seu próprio mal. Eu posso planejar o meu amanhã, mas eu não posso permitir que o meu amanhã invada o meu hoje. Quando o meu amanhã vem invadir o meu hoje, o que vai acontecer? Isso vai gerar muita ansiedade, um desgaste natural. É como se eu quisesse pagar a conta de amanhã sem estar naquele dia. O que Jesus ele ensina? Basta cada dia seu próprio mal. Cada dia tem a sua cota, cada dia tem a sua demanda, cada dia tem o seu a fazer. Então, vamos aguardar aquele dia, vamos permanecer no hoje. A minha força está no hoje, a minha vida está no hoje. Então, eu não posso deixar o meu corpo aqui e sair emocionalmente, sair com a minha capacidade para o dia de amanhã. Eu posso até olhar para o meu amanhã, mas a minha força de ação está no hoje. E o que eu faço hoje determina aquilo que eu poderei fazer amanhã. Então, foco no hoje. É segunda-feira, 7/7, vamos começar aqui. Pessoal, deixar só um aviso. No final de semana eu fiquei na dúvida, né? Como é a primeira semana que a gente está aí construindo esse tempo, eu fiquei na dúvida. Eu falei, eu faço sábado e domingo ou não faço? Faço ou não faço? Eu cheguei até a levantar, né, no sábado para poder fazer, só que aí eu parei um pouco, eu falei, não vou fazer sábado e domingo, porque eu acho que muitas pessoas sábado e domingo querem dar uma descansada, tem mais coisas aí para poder fazer, então vamos ficar somente de segunda a sexta. Então segunda a sexta, 6:30 da manhã a gente tem um encontro aqui. Eu acredito que mais à frente a gente vai ter alguma outra maneira de compartilhar aqui que possa acontecer no sábado. Mas, a princípio, segunda a sexta, de segunda a sexta nós vamos estar aqui. Tá ok, Marlene? Então, vamos lá. Na leitura de hoje, desde sábado, na verdade, nós entramos no livro de Crônicas. Então, estamos no livro de 1 Crônicas. O livro de 1 Crônicas é uma narrativa ali que vai se estendendo e vai falando quem é filho de quem, que gerou a quem, que fez e que não fez. Então, é uma leitura que de repente você fala assim, cara, isso aqui é meio desgastante ficar lendo, porque eu não estou vendo muito sentido. E é interessante, porque eu te mostrei na semana passada, Manassés, que era filho de Ezequias, ele também ele também está na linhagem de Cristo. Ele é um antecessor de Cristo, ele está na genealogia de Cristo.
Eu só descobri isso lendo a genealogia de Cristo. Fulano que gerou fulano, que gerou fulano, que gerou fulano. E um dia eu estava lendo lá em Mateus capítulo 1, começa com a genealogia de Cristo. E quando eu olho lá, está escrito que Manassés. E eu fui pesquisar na época quem era Manassés e foi aí que eu descobri. Então, como eu te disse, quando a gente está lendo assim, é interessante você ter atenção, porque você vai encontrar, eu chamo de ouro. São coisas que muitas vezes as pessoas, devido à ansiedade, o olhar é tão desatento, ela faz aquilo que está fazendo, mas para cumprir uma obrigação, uma rotina, que nem se você fala assim, Adriano, eu estou lendo por ler. Não leia por ler, leia realmente com expectativa. Falar assim, Deus, eu sei que tem algo aqui que vai abençoar minha vida, que vai abençoar meu dia. Eu tenho certeza que se você tiver expectativa, cada dia que você abrir a sua Bíblia aí para fazer essa leitura, isso vai abençoar o seu dia. Você vai ter, nem que seja um fragmento, um verso, uma palavra que você vai poder pôr ela no seu coração, né, carregar o seu coração com essa palavra e ruminar ela durante o dia. E isso vai abençoar a sua vida. Eu tenho certeza disso. Então vamos lá. 1 Crônicas aqui, 4, verso 5. Aí começa falando aqui, né, sobre Azur, pai de Tecoa. E eu quero chamar a sua atenção aqui para o verso 9. No verso 9, tem um ponto aqui, porque se você pega de 1 Crônicas 1 até aqui, 1 Crônicas 4, no verso 9, você vai ver uma sucessão de fulano gerou fulano, que gerou fulano, que gerou fulano, que gerou fulano. Porém, quando chega no verso 9, o que acontece? O fluxo é interrompido. E é interrompido para declarar o quê? Veja bem, havia um homem chamado Jabes, mais respeitado que qualquer um de seus irmãos. Sua mãe lhe deu o nome de Jabes, porque disse, eu o dei à luz com muita dor. Jabes orou ao Deus de Israel, como seria bom se me abençoasses, se expandisse meu território, se comigo em tudo o que eu fizer, e guarda-me de todo mal e aflição. E Deus atendeu o seu pedido. Então, o fluxo das genealogias aqui, dos feitos, das linhagens, ele é interrompido. E é interrompido por conta de um homem. Quem é esse homem? Jabes. A palavra fala que havia um homem chamado Jabes, mais respeitado que qualquer um de seus irmãos. A sua mãe lhe deu o nome de Jabes. Porém, qual é o significado desse nome? Né? Quando ela coloca esse nome no filho que nasceu, ela está declarando que eu dei à luz com muita dor. Então ela coloca uma sentença sobre a vida daquela criança que tinha acabado de nascer. Uma criança que deu à luz com muita dor. Ou seja, aquele homem tinha no desígnio do nome dele sofrimento. Ele é um homem que foi designado, foi selado pela sua maternidade. A sua mãe, quando ele nasceu, é como se ela batesse um carimbo nele e falasse assim, esse menino vai se chamar sofrimento, vai se chamar dor. Ele foi chamado para sofrer, foi chamado para ter dor. Só que o que acontece? No verso 10, fala o seguinte, Jabes orou ao Deus de Israel. Ele orou. Irmão, ele tinha um desígnio que estava alinhado no seu nome. E a palavra fala que ele orou, Jabes orou ao Deus de Israel. E como foi a oração dele? Aí a pessoa pensa assim, deve ter sido uma oração poderosa, maravilhosa, uma oração, sabe, cheia de oratória. Presta bem atenção na oração dele. Como seria bom se me abençoasses e se expandisse o meu território. Que o Senhor fosse comigo em tudo o que eu fizesse e guardasse a minha vida de todo mal. Oração simples, mas foi uma oração que esse homem fez. Porque ele tinha uma sentença sobre a vida dele e ele falou, cara, ferrado eu já estou. O que eu posso fazer para mudar meu destino? Ele falou, eu vou orar. Ele ora ao Deus de Israel, porque ele já tinha ouvido histórias sobre o Deus de Israel. Ele começa a orar. E quando ele ora, ele faz essa oração simples, e o verso 10 termina falando assim, e Deus atendeu o seu pedido. Ele orou, ele não se conformou com aquilo que ele estava destinado a viver, e a consequência disso foi que Deus mudou aquilo que era previamente o seu destino. Ele deixou de ser um homem de sofrimento
para se tornar um homem abençoado. Ele orou, Senhor, me abençoe. Senhor, me abençoe. Irmão, está começando segunda-feira, 7/7. Um novo tempo, um novo ciclo começa essa semana. Deus opera nos ciclos e nas estações. Um dos ciclos de Deus é o ciclo semanal. É o ciclo que acontece, são 7 dias da semana. Então, hoje nós estamos no segundo dia de um novo ciclo. Domingo começa um ciclo, na segunda é o segundo dia. Mas, porém, o que acontece? A segunda-feira, ela pode ser vista como o primeiro dia útil de um novo ciclo. Então, estamos começando um novo ciclo dentro desse tempo, da segunda semana de julho de 2025. Então, o que você precisa entender? Jabes orou, irmão. Você tenha fôlego de oração. Você tenha a capacidade de parar e fazer assim como Jabes fez. O que ele fez? Ele orou. Ele somente orou. Uma oração simples, mas uma oração que foi ouvida. E quando ela foi ouvida, mudou radicalmente tudo aquilo que ele estava sentenciado a viver. Isso fala de um poder, de uma oração ousada. Eu estou ferrado? O que eu posso fazer? Eu posso orar. Ele começa a orar. Senhor, me abençoe. Senhor, que o Senhor me abençoe. Porque muitas vezes nós falamos que somos abençoados, mas não tem a tangibilidade. A bênção não é vista na nossa vida. E por mais que tem pessoas que olham e falam assim, mas a palavra de Deus fala que Deus já nos abençoou. Sim, a palavra de Deus fala que Deus já me abençoou. Porém, muitas vezes você vai olhar para a sua vida e a sua vida não reflete a bênção que a palavra fala que está sobre a sua vida. Aí que você realmente precisa se despertar e orar. Não é simplesmente fingir que você é abençoado. É como se você se colocasse numa condição e falar assim, eu vou viver isso. Eu vou fazer de conta que isso é uma verdade. Se você olha e fala, cara, isso não é a verdade, então o que eu preciso fazer? Eu preciso orar. Pai, eu quero ver a bênção do Senhor realmente se manifestar na minha vida. Está vendo essa área da minha vida? Está vendo essa área? Está vendo essa área? Nenhuma dessas áreas eu vejo a bênção do Senhor. E o que é a bênção do Senhor? A palavra fala que a bênção do Senhor, ela enriquece e não acrescenta dores. Então, aí, Jabes era um homem destinado a sofrimento, destinado a sentir dor. Porém, ele não ficou travado por isso. Ele falou, cara, eu vou buscar mudar o meu destino. E o que eu posso fazer? Eu posso orar. E ele não se calou. Ele não se calou. Veja bem, Jabes pediu expansão, proteção e presença. Ele não orou com medo. Ele orou com expectativa. E o que acontece? Deus o respondeu. O que nós vamos aprender aqui com esse momento de Jabes? Você ora esperando migalhas ou você está acreditando na expansão real? Quando você ora, Senhor, me abençoe, você realmente acredita que Deus pode e vai te abençoar? Ou você não tem expectativa? Você espera que caia uma migalha no seu colo. Você fala, eu vou pedir o sol para ver se eu ganho uma estrela. Jabes orou e orou com ousadia. Agora presta atenção. Outra coisa que fala aqui nessa passagem de Jabes, Jabes recebeu um nome que estava marcado por dor, mas ele escolheu não viver limitado por isso. Isso fala de quê? Sabe? Porque muitas vezes nós somos rotulados. Existe um rótulo que o mundo colocou sobre nós, que muitas vezes o pai, a mãe, uma tia, uma pessoa que tem influência sobre a sua vida, ela colocou um rótulo sobre você. E esse rótulo, ele acaba que funcionou no mundo espiritual como uma estaca que limitou você, que travou você, que impediu você de viver, de crescer, de se desenvolver. O que acontece? É necessário remover esse rótulo. É necessário que você entenda, sabe? Jabes, fica bem claro isso aqui, porque o nome não define o destino. Palavras que pessoas podem falar para mim, para você, não vão definir quem somos, o que nós podemos fazer. Então, nós precisamos nos desformar de toda a palavra errada, de toda a sentença errada que é falada sobre a nossa vida. Se nós continuamos na leitura do texto, você vai ver ali falando de tribos que foram recebendo, né, as suas heranças, as suas porções. Aí o que acontece? Primeira Crônicas 4, no verso 39, fala da tribo de Simeão. Simeão, se você estiver anotando aí. Antes de falar de Simeão, vamos falar aqui de Simeão mesmo. 4, 27. 1 Crônicas 4, no verso 27. Está falando de quê? A tribo de Simeão, veja bem, ela nunca cresceu como Judá.
O potencial dela foi limitado porque não houve uma multiplicação da sua estrutura. Ela ficou travada. Ela poderia ser uma tribo que cresceria muito mais, mas ela ficou limitada à estrutura dela. A porção dela era pequena, então o que acontece? Ela se resignou a permanecer dentro da estrutura que ela tinha recebido. Ela não foi além. O que é isso? Presta atenção. Você deve ter vivido essa experiência lá atrás, quando você estava começando a sua vida estudantil. Quando você vai iniciar a sua vida estudantil, as crianças, né? Ela tem uma experiência que as professoras normalmente fazem. Fala assim: amanhã você vai trazer um potezinho de iogurte, um algodão e um feijão. Aí ela leva, aí chega lá, molha o feijão, coloca dentro do algodão, né, molhado, úmido, e deixa ele ali. Aí depois de uns 2, 3 dias, a professora fala assim: vai lá e vê o que está acontecendo. E a criança vai lá e vê o que está acontecendo. Ela percebe que aquele feijão ele nasceu um broto, ele começa a desenvolver. E ele vai permanecer ali por um tempo. Qual tempo? O tempo necessário que ele possa preencher o espaço do potinho de iogurte, e logo depois que ele preenche todo o espaço, o que vai acontecer? Chega um dado dia onde a professora fala, depois de uma semana, 10 dias, a professora fala com aquela criança assim: agora nós precisamos tirar o feijão do potinho e plantar ele num lugar mais espaçoso, ou seja, levar ele para a terra. O que isso mostra, sabe, irmão? Que nem Simeão aqui, ele travou o seu limite de expansão. Ele tinha recebido um pedaço pequeno e, por mais que ele tivesse muito potencial, ele limitou o seu potencial para ficar dentro de um pequeno espaço. Isso fala de quê? Sabe? Porque muitas vezes, que nem pessoas têm potencial gigantesco, mas elas travam o seu potencial. Elas limitam aquilo que elas podem fazer para caber dentro de algo menor, de algo de menos importância, de algo de menos significância. Agora, presta atenção, o que nós vamos aprender aqui com isso? Né? O que você está construindo hoje vai sustentar os que vêm depois? O que você constrói hoje é apenas para o seu consumo ou você pensa nas suas gerações? Você está edificando algo que é apenas para você? Ou você está tendo uma visão geracional? Isso é algo que nós precisamos desenvolver. Uma visão geracional. Aí continua no verso 39, 1 Crônicas 4, do 39 ao 41, fala que Simeão, né, por mais que ele estivesse ali nesse pequeno espaço, chega um dado momento onde pessoas da tribo ali, elas se levantam e elas vão. Simeão não ficou parado ali. Por mais que o espaço fosse curto, pequeno, Simeão se levantou e ele falou assim: eu não vou ficar aqui. Ele se levantou e caminhou. E o que o texto fala? Eles buscaram pastos, mesmo que exigisse luta e esforço. Ele se levantou e foi lutar. Ele se levantou e foi se esforçar. Porque muitas vezes o que acontece? Pessoas que são cristãos, que não amadurecem, que não têm um desenvolvimento, digamos, que não têm um discipulado, essas pessoas, muitas vezes, elas são levadas a acreditar que elas não precisam se esforçar. Existe um ensino que muitas vezes distorce a graça de Deus. A graça de Deus é o favor imerecido, mas a graça de Deus também é o poder. Graça tem duas conotações no seu significado. Graça é favor imerecido, é você receber algo que você não mereceria receber. Mas graça também é poder. Então, o que acontece? Existe uma distorção do ensino da graça, como se eu não precisasse fazer nada, que tudo já foi feito, tudo está resolvido, eu não preciso me esforçar. E isso é um engano, isso é um engodo. Aí, o que precisa acontecer? Um cristão, ele precisa entender que há coisas na vida dele que só vão acontecer quando ele se esforçar. Há coisas na vida dele que só vão acontecer quando ele realmente se levantar e ele falar assim: cara, isso é comigo. Eu vou ter que caminhar a milha extra. Eu vou ter que dar o outro lado da minha face. Não existe esse barateamento da graça que muitas pessoas hoje
carregam. Então, irmãos, por que é importante frisar isso aqui? Porque, de repente, você vive esse engano. Só que a sua vida não reflete a graça, nem pelo lado do favor imerecido, e muito menos pelo poder. Porque a graça também é o poder, é o que? É a capacidade para fazer. Então, ore, assim como Jabes orou, ore. Fale, Senhor, derrama graça sobre mim. Eu quero a sua graça sobre mim. O que nós podemos entender? Quando Simeão, ele sai procurando pastos, veja bem, quem quer alimento espiritual não espera, vai buscar. Não fica esperando as coisas cair do céu. Irmão, só uma coisa caiu do céu. Aquilo que não passou no padrão de qualidade de lá. Satanás e os demônios, um terço dos anjos do céu, se aliaram a Satanás quando ele se rebela. Aí o que acontece? Satanás e seus demônios foram expulsos do céu. Jesus fala, eu vi ele caindo do céu. Eu vi. Agora, o que isso mostra? Veja bem, porque muitas pessoas ficam de braços cruzados, inertes, estagnados, parados, esperando algo cair no seu colo. Irmão, a única coisa que caiu do céu foi aquilo que não prestava. Se não prestava no céu, não presta para a sua vida. Ah, mas e Jesus? Jesus não caiu do céu. Ele foi enviado. Todo aquele que foi enviado tem direito de volta. Por isso Jesus voltou. Por isso, depois de cumprir sua missão terrena, ele foi levado novamente ao céu. Então, existe, sabe, esse falso ensino. E muitas vezes as pessoas absorvem isso, onde elas ficam de braços cruzados esperando alguma coisa cair no seu colo. Se você faz isso, é hora de sair desse momento. Gisele chegou aí, seja bem-vinda, Gisele. Deus abençoe seu dia. Um outro ponto que chama a atenção aqui, em 1 Crônicas 5, no verso 1. 1 Crônicas 5, no verso 1, o que vai mostrar aqui? Fala de Rúben. Você que está aí assistindo, fala Rúben comigo. Escreve no comentário Rúben. Por que é interessante ver sobre Rúben nessa passagem que nós estamos lendo hoje? Nós, dentro do calendário bíblico, o calendário bíblico é o calendário de Deus, irmão. Nós vivemos no calendário, hoje é dia 7/7/2025, 7 de julho de 2025. Esse é o calendário gregoriano. Agora, no calendário bíblico, que é o calendário de Deus, nós estamos no mês de Tammuz, e a tribo desse mês é a tribo de Rúben. A tribo desse mês, Marlene, é a tribo de Rúben. E o que fala sobre a tribo de Rúben? Vai aí, 1 Crônicas 5, no verso 1. Vou pegar o texto aqui para você, que fala assim, o filho mais velho de Israel era Rúben. O filho mais velho fala do quê? Do filho primogênito. Dentro da cultura, ali, o filho primogênito, ele tinha direitos que eram dados a ele porque ele era o primogênito. Aí o que acontece? O filho mais velho de Israel era Rúben, mas ele teve relações com uma das concubinas de seu pai e o desonrou. Por isso, seus direitos de filho mais velho foram dados aos filhos do seu irmão José. O filho primogênito tinha direitos. Porém, Rúben, um dia, no desejo carnal, ele se deita com uma das concubinas, com uma das mulheres de seu pai Jacó. Ele sobe à cama com ela. E isso é uma desonra, irmão. Ele não pegou a mãe dele, ele pegou uma das mulheres que era a mulher do seu pai, porque seu pai tinha 4 mulheres. Ele pegou uma delas e ele teve relações sexuais com ela. Porém, o pai soube daquilo. Se você vai lá em Gênesis 49, quando ele está abençoando os filhos, quando ele está estabelecendo a bênção. É interessante porque o contexto da bênção em Gênesis 49 é algo que nós precisamos resgatar. Gênesis 49, Jacó está abençoando seus filhos. Abençoar. Ele não estava dando um pedaço de alguma coisa. Ele não estava entregando materialidade. Ele não estava dando algo físico. Mas ele estava dando como que um testamento espiritual para que aqueles filhos pudessem caminhar e onde eles estivessem, eles pudessem requisitar
aquela bênção que eles estavam recebendo. Porque assim foi com ele. Quando o pai abençoa Jacó, Jacó ele é abençoado pelo pai e ele foge. Ele se passa pelo seu irmão, Esaú, que era o primogênito, ele se achega até o pai, ele recebe do pai a bênção da primogenitura. Aí o que acontece? Ele foge. Quando ele foge com a bênção. Só que a bênção não era materialidade, ele não tinha nada físico, mas ele tinha algo no mundo espiritual. As bênçãos consistiam em palavras. Você pode declarar isso? Bênçãos consistiam em palavras. As bênçãos eram expressadas através do falar. Isso é muito poderoso, entender? Sabe por quê? Provérbios fala que a morte e a vida está no poder da língua. Se a morte e a vida estão no poder da língua, então a bênção consiste em palavras. Eu posso abençoar quando eu falo, mas eu posso matar alguém quando eu falo. Com certeza você já recebeu um golpe de alguém, um tapa, um soco, um chute. Alguém pode já ter te agredido fisicamente. Preste atenção, essa agressão, por mais que ela possa doer na hora, ela pode ter passado. A lembrança disso pode ter sido apagada. Você pode até lembrar, aquela pessoa me deu um soco, me deu um chute, me deu um tapa. Mas isso, você pode lembrar que fizeram, mas isso não tem mais força de impacto na sua vida. Agora presta atenção. Mas você já pode ter recebido palavras de pessoas chegarem até você e ter dito algo, e isso foi muito mais forte que uma agressão física. Isso foi uma agressão emocional. Isso te marcou profundamente. Muitas pessoas que estão assistindo e vão assistir receberam palavras em momentos da sua vida e momentos onde já se passou muito tempo. Há uma janela de tempo muito grande e essas palavras não saem de você. Essas palavras se apegaram em você. E essas palavras consomem a sua energia. Essas palavras consomem sua emoção. Você fica preso àquilo que foi dito. Irmão, coloque um fim nisso. Presta atenção, nós começamos lendo isso aqui hoje, falando de Jabes. Jabes recebeu uma sentença da sua mãe. Ele seria um homem de dores. A palavra diz que Jabes orou. Ele orou, ele falou, Deus, eu já sei do meu desígnio, de acordo com aquilo que a minha mãe falou. Então, o que eu quero? Eu quero que o Senhor mude a minha sentença. Ele orou. Então, por que é importante isso aqui, irmão? De repente, você recebeu uma palavra e carrega essa palavra. Essa palavra tem te machucado, ela tem te consumido, ela tem sugado a sua vitalidade, ela tem te impedido, ela faz com que você viva um ciclo. Você tenta sair disso, mas vez por outra você cai novamente nisso. Precisa se desapegar disso. Assim como Jabes se desapegou. A mãe falou que ele seria um filho de dores. Ele falou, eu posso ficar com o que a minha mãe falou, ou eu posso buscar a Deus e ver um novo caminho se abrir. E a palavra fala que Deus o ouviu. Ele fez uma oração simples e ele foi ouvido por Deus. Então Deus mudou tudo o que ele estava destinado a viver. Agora o que acontece? Presta atenção. Rúben, ele se deita com uma das mulheres de seu pai. Ele tem relações sexuais com ela. O que acontece? Quando chega o tempo de repartir a bênção, o pai pega a bênção da primogenitura, que era de Rúben, e ele passa para outro. Ele poderia fazer isso? Poderia. Ele pega a bênção do filho primogênito e dá para outro. Ele deu para quem? Ele deu para os 2 filhos de José. Se você abre o mapa de Israel, quando você abre o mapa de Israel, você vê as tribos ali colocadas, você vai perceber 2 tribos ali que não eram filhos de Jacó. Quais eram as tribos que não eram filhos de Jacó, mas estão no mapa de Israel? A primeira dela é Manassés. Manassés e Efraim, elas estão presentes no mapa de Israel, mas não eram os filhos diretos de Israel. Israel os adota como seus. Ele os adota, é quando ele coloca o triple X ali, ó, a bênção da mão trocada, a bênção da mão direita.
Você se lembra dessa passagem? Se não, você vai ter que voltar lá. Ou então, ano que vem, quando a gente chegar na passagem de Gênesis, você vai poder ver isso, tá bom? Então, o que acontece? Veja bem. Aí aqui fala, ó, desse modo, Rúben não aparece nos registros genealógicos mais como o filho mais velho. Os descendentes de Judá se tornaram a tribo mais poderosa e dela veio um governante para a nação. Mas o direito de filho mais velho pertencia a José. Por quê? Porque Rúben brincou com a bênção da primogenitura. Você percebe o contraste aqui, irmão, na leitura? Um que estava designado a viver maldição, dor, orou e Deus abençoou. Um que tinha a bênção, pelo comportamento errado, perdeu a bênção. Porque aqui é a antiga aliança. Nós vivemos hoje na nova aliança, mas aqui é a antiga aliança. Vamos avançar. Aí a gente encerra a passagem, a leitura do Antigo Testamento e entramos aqui no Novo Testamento. No Novo Testamento, a gente está lendo o livro de Atos. Dentro da nossa sequência, é o livro de Atos, estamos no capítulo 25. O que está acontecendo aqui, né? Paulo está sendo preso. E nessa prisão, o que acontece, né? Atos 25, 10 e 11, né? Paulo está se defendendo. É interessante que ele está sendo pressionado, está sendo encurralado ali, e Paulo começa a fazer sua defesa. Paulo se defendeu com firmeza, sem se curvar ao medo ou à opressão, ou melhor, à pressão política. Isso fala de quê? Você sabe em quem crê ou ainda busca aprovação humana? Porque Paulo estava fazendo na sua defesa ali diante dos magistrados, diante das pessoas de influência da sociedade da época. Então, é muito importante ver o comportamento de Paulo ali, porque, veja bem, ele sabia em que ele cria. Ele sabia, e ele não estava ali para buscar a aprovação do homem, ele não estava buscando ajeitar, ajustar a sua vida para que ele recebesse a aprovação de um homem, mas ele sabia que Deus era por ele. Em Atos 25, no verso 7 e 8, mostra Paulo mantendo uma postura limpa, mesmo sendo acusado injustamente. Ele estava ali recebendo acusações, mas ele manteve uma postura de paz. Ele não era perturbado por aquilo que as pessoas falavam dele. Aquilo que as pessoas estavam falando não tirava Paulo do seu equilíbrio emocional. Isso fala de quê? Veja bem, nós não podemos controlar aquilo que as pessoas vão falar de nós. Você não pode controlar, você não consegue. Eu costumo dizer que isso é controle o controlável. Tati chegou aí, seja bem-vinda, Tati. Bom dia para você. Eu não controlo o outro, mas eu tenho que entender que eu tenho controle sobre mim. Controle o controlável. Muitas pessoas hoje, a energia dela vai embora porque ela quer que o outro faça a vontade dela. Enquanto você viver para tentar fazer com que o outro faça o que você quer, você vai morrer todo dia, irmão. Controle o controlável. É isso que Paulo está fazendo aqui. As pessoas estavam acusando ele injustamente. Ele simplesmente falou, cara, eu não posso te controlar, mas eu posso me controlar. Minha mãe também chegou aí, seja bem-vinda, mãe. Ele se controlou, ele manteve uma postura de integridade. E nós chegamos também agora no livro de Salmo. Livro de Salmo, nós estamos na leitura do Salmo número 5. A leitura do Salmo número 5 é muito poderosa. Bom dia, mãe. Amém. O que o Salmo 5 fala que chama atenção? Presta atenção, como que o Salmo 5 começa? Eu falei no início aqui hoje, que você entender hoje um pouco mais sobre oração e de começar o dia fazendo o que nós estamos fazendo aqui. Fala assim, ó, Salmo 5, verso 1. Ó Senhor, ouve minhas palavras e presta atenção aos meus gemidos. Atende meu clamor por socorro, meu Rei e meu Deus, pois é somente a ti que eu oro. Escuta a minha voz logo cedo. Que hora? Que hora que Davi está pedindo aqui para Deus ouvir a voz dele? Logo cedo. Senhor, toda manhã te apresento meus pedidos, ou na sua versão pode estar assim, minhas orações, e fico à espera. Isso aqui fala de quê, irmão? Existe um momento, você pode orar o dia inteiro, mas não comece seu dia sem fazer um momento de oração, um momento de entrega, um momento de reconhecer que enquanto você dormia tinha alguém que te guardava a sua vida, a sua casa, a sua família.
que existe alguém maior, alguém que te ama. Uma coisa interessante, se você compreender isso, isso vai te abençoar muito. Quando Deus se apresenta para Moisés, lá na sarça ardente, Moisés pergunta assim, mas quem eu vou falar que você é? Deus vai e responde para Moisés assim, diga que o eu sou te enviou. Eu sou, declara isso, eu sou. Porque é uma palavra que você usa recorrentemente, mas muitas vezes você não tem entendimento disso. Diga que o eu sou te abençoou. O que acontece? O que Deus deu para Moisés ali? Deu uma chave poderosa. Qual chave? O eu sou. Eu sou o quê? O que Deus estava falando para Moisés? Eu sou tudo aquilo que você precisa. Moisés, lembra que eu falei há pouco tempo agora? Na boca, na nossa língua, está o poder da vida e da morte. Aquilo que você declara determina a maneira como você vive. Se você entende isso e começa a trabalhar o seu falar, se policia na hora de falar, porque quantas vezes ao longo do dia você declara, eu sou. Só que muitas vezes você está fazendo essa declaração de uma forma negativa, de uma forma que ao invés de liberar vida sobre você, está liberando morte. Então, não estranhe de você ver as suas declarações ganhar forma na sua vida. Tem pessoas que elas acordam e falam assim, hoje eu estou cansado, eu sou fraco, eu sou endividado, eu sou... Qual é o complemento que você coloca quando você declara eu sou, eu sou, eu sou? Adriano, por que você está falando isso? Comece a partir de hoje, todos os dias quando você acordar. O Espírito Santo traga isso à sua memória, cada dia quando você acordar. Acordou, na hora que você colocou os pés no chão, você possa fazer essa declaração sobre a sua vida. Eu sou amado. Eu sou amado. O que Davi está falando aqui no texto, irmão? Presta atenção, escuta a minha voz logo cedo. Deus, escuta a minha voz logo cedo. Senhor, toda manhã te apresento meus pedidos, minhas orações e fico à espera. Então amanhã, irmão, quando você acordar, agora, faz isso agora aí. Declare, eu sou amado. Eu sou abençoado. Você é abençoado. Eu sou abençoado. Eu sou amado pelo Senhor. Eu sei que o Pai me ama. Jesus na cruz é a prova do amor de Deus. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Então comece a declarar, eu sou o quê? Eu sou abençoado, eu sou amado, eu sou generoso, eu sou enriquecido em todas as coisas, eu sou saudável. Então comece a fazer essas declarações sobre a sua vida. Por quê? Porque a sua vida vai começar a ser conformada pelas palavras que você declara. As suas palavras chegam primeiro. De repente a realidade você ainda não vê, mas à medida que você declara, aí você fala, Adriano, minha vida está um caos. Ela vai mudar quando você começar a falar também. Fale da forma correta. Então é interessante porque Davi, ele fazia as orações logo cedo. E o que nós estamos fazendo aqui, quando nós começamos esse propósito, esse desafio de leitura? Nós estamos colocando o Senhor logo cedo na nossa vida, trazendo ao nosso intelecto, a nossa alma, a nossa mente, as nossas emoções. Ei, Deus, o Senhor é primeiro. E você é abençoado, querido. Não importa o momento que você está vivendo. De repente você olha para o seu momento hoje, dia 7/7, você fala assim, cara, minha vida é tão causa, Adriano. Ei, e o que você vai fazer para mudar? Porque se você ficar de braço cruzado, vai continuar da mesma forma. Mas o que você pode fazer que vai gerar uma mudança? Irmão, eu tenho uma convicção no meu coração, eu vou declarar isso aqui todos os dias. Esse segundo semestre de 2025, Deus vai nos surpreender. Deus vai nos surpreender. Vai ser um tempo de surpresa, vai ser um tempo de transformação, vai ser um tempo onde você vai ver coisas que você não viu de repente no primeiro semestre, você vai viver coisas que você ainda não viveu no primeiro semestre, ou de repente em toda a vida. Você vai entender o poder de quando você começa a realmente buscar a Deus. Porque a palavra fala que Deus é galardoador daqueles que o buscam. Galardoar é dar presentes. Galardoar é entregar presentes. Então se prepare para ser presenteado pelo Senhor. Esse segundo semestre, se você realmente entender e vier comigo aqui todo dia, de segunda a sexta, 6:30 da manhã,
Você vai ver como que isso vai crescer na sua vida, como que isso vai expandir na sua vida. Isso vai borbulhar dentro de você, porque a palavra que você está recebendo não é a palavra do Adriano, é a palavra de Deus. Essa palavra, ela vai preencher a sua vida. João 15, verso 7, se vós estiverdes em mim e as minhas palavras estiverdes em vós, Tati, Marlene, mãe, se as minhas palavras estiverdes em vós, irmão, Deus ele precisa encontrar a palavra dele na minha vida e na sua vida. Se vós estiverdes em mim, as minhas palavras estiverdes em vós, pedireis tudo o que quiserdes e vos será feito. Você vai começar a experimentar uma graça maior na hora que você ora. Vamos avançar aqui. O que ensina isso? Davi orar logo cedo, veja bem. Como você começa o seu dia? Né? Já entregou ou saiu correndo ansioso? O ansioso, ele não consegue nem respirar, ele já cai da cama e sai correndo. Irmão, começa o dia amanhã declarando, eu sou abençoado, eu sou amado. Pai, obrigado por esse dia. Na hora que você colocar seus 2 pés no chão, erga suas mãos. Ah, mas eu vou acordar o povo. Não, você não vai acordar, você precisa gritar. Mas declara isso. Pai, eu sou amado, eu sou abençoado. Obrigado por essa noite, obrigado por começar mais um dia. Eu sei que esse dia é um dia de bênção. Eu sei que eu sou abençoado. Ah, mas alguém falou que eu sou amaldiçoado. Não se apegue ao que o outro falou. Se apegue, você não controla o outro. Entende? Eles estavam caluniando, difamando Paulo. Paulo não ficou ali batendo boca. Ele falou assim, ei, mano, deixa eu te falar. Eu vou controlar a mim. Eu não tenho controle sobre você. Salmo 5, no verso 6 e no verso 7, fala que Deus não tolera os bajuladores e os enganadores. O que é isso? Veja bem, o que você fala em público é o mesmo que você vive em secreto, porque muitas pessoas, em mesas, quando sentam, eles têm um discurso muito correto, muito alinhado, mas no offline, quando ela sai da presença dessas pessoas, muitas vezes o falar dela é diferente do falar da mesa. Tome cuidado com isso, irmão. Corrija isso na sua vida. Se você é uma pessoa que tem esse tipo de conduta, de comportamento, corrija isso. E para a gente encerrar, a gente tem aqui o verso de hoje de Provérbios. Provérbios 18 e 19. Eu quero que você carregue esse provérbio aqui hoje o dia inteiro. Porque, veja bem, esse provérbio é muito forte porque ele fala da reconciliação. Fala assim, ó, é mais fácil, é mais difícil conquistar um amigo ofendido do que uma cidade fortificada. É mais difícil reconquistar um amigo ofendido do que uma cidade fortificada. Então, o que está falando aqui? Quando uma pessoa fica ofendida comigo ou com você, é mais fácil você conquistar uma cidade. Você conseguir conquistar uma cidade do que um amigo ofendido. Então, aqui está falando o quê? De repente, você tem um amigo que se ofendeu com você. Reconquistar esse amigo vai dar muito trabalho. Agora, de repente, você é a pessoa que foi ofendida. E se você é o ofendido, presta atenção. Quanto orgulho você precisa derrubar para restaurar a amizade? Porque, de repente, você se afastou de pessoas que Deus quer presente na sua vida. E você se afastou pela ofensa. Então, é hora de derrubar a ofensa. Irmão, a ofensa é igual uma pedra. A ofensa é igual uma pedra que uma pessoa segura e pula na água. Essa ofensa vai te levar para baixo. Essa ofensa te leva para o fundo de uma vida ruim. E de repente você pode estar nesse lugar. Num lugar onde você não queria estar, mas está porque você foi ofendido. Recebeu uma palavra, recebeu uma agressão, seja ela física, seja ela através verbal. Então, é hora de liberar isso. Libere isso. Para quê? Para que você tenha um dia melhor, para que você seja mais pleno. Irmão, é muito importante entender e frisar isso aqui. Nós não podemos ser apenas ouvintes da palavra. Nós precisamos e devemos permitir que a palavra ela possa adornar a nossa vida. Ela possa trazer beleza para a nossa vida. O que falta na minha vida, na sua vida, nós vamos encontrar na palavra de Deus.
ela pode nos direcionar, ela pode nos lapidar, ela pode nos transformar. Amém, Marlene? Deus, obrigado por essa semana e por tua palavra ministrada. Vamos sim, vamos aprender a caminhar na palavra. Vamos aprender a alinhar os nossos pés. A palavra fala lá em Salmo: lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para o meu caminho. A lâmpada para os meus pés, o que ilumina o meu caminhar, o que ilumina o meu passo a passo, dia após dia, tem que ser a palavra de Deus. E o salmista vai falar também que os passos de um homem bom são confirmados pelo Senhor. Irmão, que Deus possa confirmar seus passos nesse dia, nessa semana. Eu não sei quantos desafios você vai ter ao longo dessa semana. De repente você acordou hoje, segunda-feira, você já está cheio de desafios, cheio de problema para resolver. Mas se você veio aqui, você começou sua semana de uma maneira abençoada, de uma maneira certa. E eu oro, vamos orar, né? Pai, eu oro nessa hora, eu coloco esse tempo diante do Senhor. Obrigado por esse tempo, obrigado por esse momento. Obrigado por cada vida que o Senhor tem despertado, que tem se juntado aqui, para juntos nos alimentarmos da Tua palavra. A Tua palavra é um pão que nos alimenta. Podemos não entender na nossa lógica, mas o nosso espírito se alegra e celebra e é fortalecido quando comemos a Tua palavra. Pai, eu oro nessa hora e eu declaro que tudo aquilo que foi designado nessa semana sobre as nossas vidas, que venha a se alinhar. Todo desígnio errado, todo desígnio de dor, sofrimento, de morte, de fracasso, de ruína, eu declaro nessa hora em nome poderoso de Jesus. Declaro que esses desígnios são invertidos, são quebrados. Declaramos que tudo que vinha contra a nossa vida nessa hora é paralisado e se inverte e começa a trabalhar a nosso favor. Tudo que foi lançado, toda a palavra, toda a sentença, toda a declaração contrária contra a nossa vida, a nossa casa, a nossa família, nós oramos nessa hora e declaramos uma inversão. Que o que vinha contra nós nessa hora trabalha a nosso favor. Nós declaramos nessa hora: Pai, expande, assim como Jabes orou, nós oramos, alarga as nossas fronteiras, alarga os nossos limites. Pai, existem pessoas que estão limitadas por situações, por circunstâncias nesse tempo, e nós declaramos que todo o cerco do inimigo é quebrado nessa manhã. Alarga as nossas tendas. Alarga os nossos limites, assim como o Senhor alargou a vida de Jabes. Pai, coloca a tua mão sobre nós, nos abençoa nesse dia. Abençoa a vida da minha mãe, da Marlene, da Tati. Abençoa cada pessoa que vai assistir essa gravação, que eles sejam levados realmente a entender, assim como Jabes entendeu, que nós precisamos da bênção do Senhor. Nós precisamos dessa graça. A graça é o favor imerecido, mas a graça também é o poder, é a capacidade. Pai, libera a graça sobre nós. A graça para fazer de maneira certa, de maneira assertiva, de maneira que gere resultado. Nós precisamos da sua graça. Assim como o Senhor declarou para Paulo: a minha graça te basta. O meu poder se aperfeiçoa na sua fraqueza. Toma a nossa fraqueza nessa manhã. Toma as fraquezas da nossa vida. Fraquezas, sejam elas emocionais, financeiras, pessoais, no casamento. Toma toda a fraqueza. Apresentamos cada fraqueza ao Senhor nessa manhã. E derrama, Pai, derrama da sua graça sobre nós, derrama. Os desafios nós colocamos diante do Senhor. Antes de sairmos, nós colocamos diante do Senhor. E nós sabemos, ó Pai, assim como Davi ora ali, fala assim: eu libero a minha oração pela manhã e espero. Nós esperamos no Senhor. Nós esperamos no Senhor, e aqueles que esperam no Senhor, eles não se cansarão. Eles não se cansarão. Pai, eu declaro um renovo físico, emocional, espiritual nessa manhã. Renova a nossa vida. Renova a nossa vida. Pai, eu declaro vida nessa manhã. Onde havia uma operação de morte, eu declaro que a operação da morte é quebrada e eu libero vida. Vida sobre a vida dos nossos irmãos, de cada pessoa aqui, em nome de Jesus. Abençoa cada lar, cada família, abençoa cada casamento, abençoa os empregos, aqueles que vão trabalhar agora, aqueles que vão para as suas empresas, seus negócios. Abençoa nesse dia, abençoa, Pai. Nós declaramos e clamamos sim a bênção do Senhor, que os céus estejam abertos, que o Senhor derrame a bênção do Senhor sobre cada um de nós, e que possamos sim caminhar dessa maneira,
Pai, eu oro por aquele que foi ofendido. Aquele que foi ofendido e aquele que ofendeu. Senhor, nos dê sabedoria para desfazer a ofensa, para corrigir a ofensa. E todo relacionamento que foi afetado pela ofensa, restaura, Pai. Nos dê graça, capacidade para restaurar esses relacionamentos. Eu oro por isso, Pai, e que esse seja um dia de bênção. Eu oro e declaro nessa hora que a terra se alinhe ao céu, que tudo aquilo que o Senhor já declarou do teu trono, eu declaro que a terra ouça e obedeça, e que libere o incremento, libere o sustento, libere a provisão que o Senhor já decretou para esse dia, em nome de Jesus. Amém, amém. Irmão, Deus abençoe sua vida. Amém, mãe. Obrigado. Deus abençoe seu dia. Que você possa sair daqui, desse momento, declarando: eu sou amado. Eu sou amado, eu sou abençoado, eu sou forte. O que a palavra fala? Diga ao fraco, eu sou forte. O que Deus mandou declarar? Não a fraqueza. Você come daquilo que você fala. As suas palavras se transformam em alimento. Eu sou forte. Declare isso, sabe? Você não é fraco. Ah, mestre, eu estou cansado. Cansado, deita e descansa e renova. Mas você é amada, Tati. Você é amada, Marlene. Mãe, você é amada. Você é amada. Declare isso todos os dias, todo o tempo. Quando alguém falar alguma coisa diferente, declara: eu sou amada. Eu sou amada, eu sou forte, eu sou abençoada. Declare isso. Né? Ouvindo a oração em concordância, ligo aqui na terra e creio em nome de Jesus. Está ligado, Marlene? Há um poder na concordância. Irmãos, Deus abençoe sua vida. Amanhã a gente volta em nome de Jesus. E lembrando vocês, as lives vão acontecer sempre de segunda a sexta, 6:30 da manhã, sábado e domingo, offline, aí você lê sozinho. E a gente vai continuar aqui. Né? E compartilhe, convide pessoas para vir participar. Fala, irmão, você precisa participar. Deus quer tocar a sua vida. Pessoas falam assim: Adriano, eu leio, mas não entendo. É porque eu leio sozinho. Então vem ler aqui, vamos ler junto, você vai ler e eu vou compartilhar com você aqui algumas coisas, isso vai abençoar seu dia e você vai crescer, em nome de Jesus. Deus te abençoe, ótimo dia, amanhã estamos de volta.